1 Samuel, capítulo de número 1. Na última oportunidade que lemos, nós lemos o verso 9 e depois o verso 10 ao 17 e por fim o verso 26 e 27. Porém, hoje nós vamos acrescentar mais 2 versículos nessa leitura, que é exatamente o verso de número 1 e o verso de número 2, que muito também nos interessa para a exposição da palavra de Deus nesta noite. Podemos proceder na leitura? Houve um homem de Ramataim Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, Efrateu. E este tinha 2 mulheres. Isso aí é coisa do passado, viu, irmãos? O negócio de ter 2 mulheres é coisa do passado. Isso não pode mais hoje não, tá? Isso aí vale para os homens, tá? É proibido por lei. Então vamos lá. Eu louvo muito a Deus antes de proceder na leitura, que eu não tenho 2, mas tenho uma que vale por 1000. Graças a Deus por isso. E este tinha 2 mulheres, o nome de uma era Ana, e o nome da outra Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Verso de número 9. Apenas a parte A. Então Ana se levantou, verso 10. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E voltou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli fez atenção à sua boca, porquanto Ana no seu coração falava, e só se moviam os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. E disse-lhe Eli: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu e disse: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenha, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli e disse: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. Verso 26. E disse ela: meu Senhor, viva a tua alma, meu Senhor. Eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo para orar ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a minha petição que eu lhe tinha pedido. Glória a Deus. Muito bem. Só recapitulando, nós estamos em um processo de mensagens bíblicas, onde temos por tema: eles oraram.
Deus os ouviu e a resposta veio, ou a resposta chegou. Serão 7 ministrações, levando em consideração que nós estamos na segunda parte da ministração sobre Ana, já falamos de Abraão, e nós estamos ministrando sobre a oração de Ana e a resposta de Deus. E todos nós, quando vamos ler a história de Ana, na história de Ana, nós vamos ver e aprender que vale a pena orar e confiar de que Deus jamais deixará uma oração sem resposta. Deus jamais deixará de responder a oração de um servo e de uma serva sua que ora com fé e confiança. Em Ana também nós vamos aprender o quanto a graça do gracioso Deus nos alcança e nos leva a viver o milagre da graça. Em Ana, nós vamos aprender o quanto a graça do gracioso Deus nos alcança e nos leva a viver o milagre da graça. É por isso que Jesus vai dizer: a minha graça te basta. Amém? O nome Ana vem do hebraico Shaná, que deriva-se de Shanã, que significa graça, ser gracioso, mostrar favor, ser misericordioso. Veja que Ana, ela tem graça até no nome. Até no nome, Deus abençoou Ana com graça, não é? Então, eu repito a segunda afirmação: se a graça realmente é tão importante para a nossa vida, então vale a pena repetir a afirmação que diz que em Ana, ou na agraciada Ana, na graça, nós vamos aprender o quanto a graça do gracioso Deus nos alcança e nos leva a viver o milagre da graça. Olha que coisa interessante, merecedora de atenção, de devoção, e de que nós passamos a fazer uma reflexão mais avançada, mais aprofundada. A Bíblia diz que todos nós somos salvos pela graça. Então a Bíblia diz no livro de Tito, na carta que Paulo escreve a Tito, capítulo 2, versículo de número 11, mas a graça se manifestou trazendo salvação a todos os homens. E no livro, na carta que Paulo escreve aos Efésios, versículo de número 8, Paulo vai dizer para ali aquela igreja: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Então imagina, Deus é o Deus da graça, e pela graça Deus resolveu te libertar de graça para você viver o milagre da graça. Deus é o Deus da graça, de graça Deus resolveu te libertar para você viver o milagre da graça, e de graça. É por isso que Jesus está dizendo: a minha graça te basta, a minha graça te é suficiente. Então eu vou dizer uma coisa antes de continuar. Por mais que tudo na vida esteja difícil, apertado, complicado, dificultoso, terrível, tenebroso, assombroso, não se preocupe. Você precisa crer e confiar que há um Deus nos céus, que de graça te abençoa com a graça, e pela graça você suporta as aflições para continuar vivendo na graça e um dia desfrutar eternamente da graça. É tudo de graça. A minha graça te basta.
Se tem alguém aqui ansioso demais, então de graça recebe tranquilidade na sua alma, pela graça de Jesus Cristo, que é a graça salvadora, porque o Pai da graça resolveu nos libertar pela graça e nos batizar no Espírito da graça, para que possamos ser queimados com o fogo da graça e subir no arrebatamento de graça com o Senhor da graça, e chegar no céu de graça e viver eternamente de graça, nas ruas de ouro e de graça e de poder de graça e tudo de graça. É tudo de graça. E eu vou enfatizar novamente. Jesus está mandando dizer. Eu estou enfatizando porque o Espírito Santo está tocando. Então vamos seguir o fluxo do Espírito Santo. A minha graça te basta, sossega a tua alma. Deixa eu fechar aqui. É que eu estou ouvindo a voz do Espírito Santo. O Espírito de Deus está me lembrando do texto de Paulo a Timóteo, capítulo de número 2, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 2, versículo de número 3 e 4, que diz: sofre, pois, comigo as aflições, como um bom soldado. Fala para mim, qual é o soldado que vai para a guerra sem arma? Tem um filme, se eu não me engano, o nome é O Último Soldado, é isso? Até o Último Homem. Oh, meu Deus, Até o Último Homem. Vocês já assistiram esse filme? Que o cidadão, ele vai para a guerra, mas não usa arma. Tentaram fazer de tudo para colocar uma arma na mão dele, mas ele não usou a arma. Lá não foi humilhado, foi desprezado, foi caluniado lá, mas no final das contas foi o herói. Venceu a guerra sem arma. A arma que ele usou não foi o fuzil, mas a arma que ele usou foi uma calibre 66, já viu? Calibre 66. Quem é que conhece a calibre 66 aqui? Olha lá, aí ó. Essa é a arma poderosa. E eu vou dizer uma coisa para você: quem vai para a guerra com essa arma aqui, pode ficar tranquilo. Descansa a alma. Porque não tem derrota para aqueles que vai para a guerra escudado, protegido, fortalecido, agraciado, iluminado, direcionado, impulsionado, animado, renovado, avivado por essa arma aqui. E eu vou dizer uma coisa para vocês: aqui não sai bala. Quando você aperta o gatilho dessa arma aqui, sai fogo. Porque o profeta vai dizer que como o martelo que esmiuça a penha, assim é a palavra do Senhor, como um fogo. Como um fogo de Deus. Jesus está conversando, Jesus ressuscita, e os dois discípulos que estão a caminho de Emaús estão trocando palavras entre si, entristecidos, achando que a palavra de Jesus não havia se cumprido como Jesus havia dito. Eles estão tristes, conversando no caminho de Emaús. De repente, quem é que aparece? No meio deles, Jesus se apresenta de graça. Jesus não cobrou nada para poder entrar no meio da conversa. Jesus entrou de graça porque Ele é graça. E Jesus resolveu abençoar eles com a graça naquele momento que ele estava triste, achando que tinha Deus esquecido de cumprir a promessa. E eles eles tiveram a petulância de dizer o seguinte: já é o terceiro dia e a gente não está vendo acontecer nada. E ele falou que era no terceiro dia que ia acontecer, e a gente não viu nada ainda. E já estava acontecendo faz tempo. O problema não é que Deus não estava cumprindo a palavra. Já estava acontecendo o que Deus havia falado que ia acontecer. Já estava acontecendo. Mas eles estavam tão presos na tristeza, eles estavam tão presos nas razões deles, que não estavam conseguindo ver nada. Aí Jesus disse: eu vou ter que ir de graça falar com eles e mostrar para eles que a graça não falha, que a graça, ela sempre cumpre a sua missão na terra. Jesus se apresenta no meio deles, começa a conversar, trocar palavras com eles e tal. Quando depois eles terminam de conversar com Jesus, o que eles vão dizer? Você viu como o nosso coração queimava quando Ele falava com a gente? É fogo.
Tem fogo aqui. Eu não sei se eu pregando aqui alguém consegue sentir o fogo, o calor da palavra queimando sua alma por dentro, porque queima. Quem está ligado no Espírito, quem prega no Espírito e quem escuta no Espírito, não tem jeito, o fogo pega. Glória a Deus. Então, sofre, pois, comigo as aflições, como um bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com coisas desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Eu sou um soldado, eu estou na presença. Quem me chamou foi Deus que me separou, foi Deus que me capacitou, foi Deus que me escudou, foi Deus que me colocou na sua presença, é Deus que me sustenta. Então eu não posso olhar para trás, nem para a direita, e estamos proibidos de olhar para trás. Deus não aceita ninguém aqui olhar para trás. É tão verdade isso que Hebreus capítulo 10, versículo de número 37 e 38 vai dizer: ainda um pouquinho de tempo e o que há de vir virá e não tardará, mas o meu justo viverá da fé. E se ele recuar, se ele se acovardar, se ele ficar com medo e negar o meu nome e não ficar firme, então a minha alma não terá prazer nele. Em João 16:33, Jesus vai dizer o seguinte: no mundo vocês vão ter muitas aflições, mas tenham ânimo, porque o mundo já está vencido, eu venci o mundo. Então, o Deus de Ana está aqui nessa noite. O Deus de Ana mais uma vez visita a sua igreja. O Deus de Ana mais uma vez entra na igreja. O Deus de Ana mais uma vez levanta a sua mão sobre a igreja. O Deus de Ana mais uma vez se coloca na frente da sua igreja. O Deus de Ana mais uma vez endireita os caminhos para a sua igreja. O Deus de Ana mais uma vez providencia alguma coisa para a sua igreja, a fim de que ela continue firme, animada na sua presença. E o Deus de Ana mais uma vez está colocando o inimigo para correr. O Deus de Ana está colocando o diabo para correr mais uma vez. O Deus de Ana está colocando mais uma vez o diabo para correr. Eu vou repetir para você saber que o Deus da graça, o Deus de Ana, mais uma vez Ele estende a mão dos céus pela revelação do Espírito de Deus aqui nessa noite e faz com que as fortalezas infernais despenquem, caem por terra, porque somente uma porta pode prevalecer aberta aqui nessa noite, e não é a porta do inferno, porque disse Jesus: essa igreja está edificada sobre mim e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mas tem uma porta aqui que eu abri e ninguém pode fechar. E quem é essa porta? Jesus vai dizer em Marcos capítulo 10, versículo 9: eu sou a porta. Está aí. Em nome de Jesus, nessa preliminar da palavra de Deus, eu já quero, irmãos, olha, no Espírito de Deus, profetizo provisão de Deus na tua vida física, profetizo provisão de Deus na tua vida emocional, profetizo provisão de Deus na tua vida espiritual, na tua casa, na tua família. Receba essa palavra, porque é revelada do Espírito Santo, em nome de Jesus. E é de graça, porque se dependesse do seu mérito, meu Deus, coitado de mim e de você. Nós não temos mérito nenhum nisso aqui. É plena bondade, é pleno amor, é plena misericórdia de Deus. A única coisa que nós merecemos é o inferno, porque somos pecadores, somos ingratos, somos falhos, somos errantes, somos vacilantes. Mas Deus é tão bom, é tão bom, é tão bom, que a misericórdia dele é a causa de nós não sermos consumidos. Aí a misericórdia vem, nos pega no braço.
Aí Deus vai dizer no livro de Malaquias, capítulo 3, versículo de número 6: porque eu não mudo, diz o Senhor, por isso vós não sois consumidos. Lamentações de Jeremias, capítulo de número 3, versículo 22: as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, novas são cada manhã. Verso 24: a minha porção é o Senhor, diz a minha alma. E agora o que eu vou fazer? Eu vou continuar esperando no meu Deus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Se você não sair desse culto abençoado, é culpa sua, é falta de fé sua, é desconexão com as coisas de Deus. Mas para quem está ligadinho no céu, já está vendo a revelação de Jesus se abrindo, se descortinando nesse lugar, já está sentindo calor na alma. É verdade isso aqui, irmãos? Para continuar a leitura, eu quero dizer mais uma coisa antes de abrir a Bíblia. Falo isso pelo Espírito Santo de Deus, em nome do Senhor Jesus e para a honra e glória do Pai eterno. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Quando eu falei vai dar tudo certo, eu tive uma visão aqui agora. É como se eu visse alguém fazendo isso aqui, ó, com uma colher muito grande, um caldeirão, e mexendo, como se estivesse preparando alguma coisa, tipo um ritual, um sacrifício, mexendo. Em nome de Jesus, eu quero profetizar toda obra de feitiçaria, mais uma vez. Levante a sua mão direita comigo. Se o Espírito de Deus está mostrando, é porque Deus está trabalhando. Eu creio que as cadeias estão se arrebentando mais uma vez. Eu creio nesse momento que Deus está colocando por terra os demônios. Vai dar tudo certo, queira o diabo ou não. É Deus que está na frente, é Deus que está no negócio, é a mão de Deus quem garante. Oh, aleluia. Terebe calabassuria, narabacama darabassuri comandarabacaia. Ola bacamandara basuri bicomanahassia. Demidiri bicamanahassia. Teribi comandura bicalabassuria. Temiterebe a camanahassuria. Enquanto você vai glorificando, enquanto você vai adorando, enquanto você vai falando em outras línguas e vai adorando a Jesus na casa, Jesus também opera na casa. Jesus repreende a obra do mal. Oh, glória. Eu estou vendo, irmãos, Deus está me dando visão aqui. Eu estou vendo obras malignas caindo por terra. Eu estou vendo Deus dando vitória. Deus, olha, Deus fortalecendo vidas nessa noite. Jesus pegando pela mão e dizendo assim para alguém nessa noite: levanta a tua cabeça, meu filho, minha filha, porque eu continuo sendo teu Deus. Quem é o crente nessa noite que já está sentindo? Você está conferindo a presença dele aqui nesse momento? Você está conferindo a presença dele aqui nesse momento? É um pecado se você aqui dentro agora, no meio dessa nuvem da glória de Deus, não sentir nada. Eu orei hoje à tarde e falei bem assim para Jesus: Senhor, tem misericórdia de mim. Mais uma vez, me concede pregar na revelação do Teu Espírito Santo. Quem é que está vendo a revelação de Deus mais uma vez nessa noite? O Espírito de Deus está falando comigo aqui, que hoje Deus visita a tua alma.
Você que está me ouvindo aqui nessa noite, você está em algum lugar aqui dentro, e o Espírito de Deus está mandando te dizer: hoje, assim diz o Senhor, eu visito a tua alma. A tua alma. O Espírito de Deus não está me falando carne nem espírito. A tua alma. Deus está mandando te dizer: Debicabaçu nerrácia. Assim diz o Senhor teu Deus: eu mostrarei para o teu adversário o quanto eu te amo, e o quanto eu cuido de ti, e o quanto tu és precioso e preciosa para mim, e a obra que eu tenho na tua vida. Sou eu, Deus, quem faço. Sou eu, Deus, quem levanto. E operando eu, diz o Senhor, quem impedirá? Quem impedirá? Quem impedirá? Eu peço ao Espírito de Deus que incendeie a tua vida aqui nessa noite, da mesma forma como eu estou pegando fogo nesse altar. Ah, se você deixar. Ah, se você se abrir para o Espírito Santo. Ah, se houver uma entrega de verdade aqui nesse momento. Faça um teste aí. Faz um teste. Se entrega para valer, para você ver o que vai acontecer nessa noite ainda na tua vida. Se desprende. Deixa as preocupações lá para fora. Agora é momento de cura. Agora é momento de cura. É momento do general, do dono do exército passar. O dono do exército está passando aqui nessa noite e está olhando soldado por soldado. Ele está passando aqui, está olhando soldado por soldado. Tem soldados aqui que estão com a ferida no ombro, ferida na mão, a ferida nos olhos, a ferida nas pernas. Tem soldados aqui que estão com hemorragia. Outros estão mancando. Outros estão bem desanimados. E o dono do exército, aquele que alistou cada um de nós para essa batalha, que conhece perfeitamente a nossa estrutura, que é o nosso melhor e o maior médico que a gente tem, ele mesmo é quem está passando aqui agora. E o Espírito de Deus me leva aqui por um caminho, Wagner, que o próprio médico, o dono do exército, ele está passando e olhando cada um. Cada um. Só que ele não está passando e olhando cada um para depois vir restaurando e curando. Ele já está olhando e curando. Olhando e curando. Olhando e curando. Olhando e curando. Olhando e sarando, renovando. Está aí na sua frente. Está passando. Está passando de você. Agora cabe a você acreditar ou não. Cabe a você entender a revelação de Deus ou não. Cabe a você abrir mesmo o coração e dizer: Jesus, eu quero viver a realidade do céu nessa noite. Está acontecendo alguma coisa aí com você? Alguém está percebendo alguma coisa diferente? Está sentindo a presença dele pertinho de você, te tocando, te queimando, te curando, te sarando?
Ou então você vai dizer: pastor, estou sentindo nada aqui agora. Estou vendo o senhor falar aí, falar, mas aqui mesmo não estou sentindo nada. O que fazer? Porque eu aqui mesmo estou sentindo tão forte. Glória a Deus. O nome de Penina, rival de Ana, vem do hebraico pani, que significa pedra preciosa ou joia. Enquanto o nome Ana significa graça, agraciada, Penina significa pedra preciosa ou joia. Daí, portanto, pelo significado dos dois nomes, o Espírito Santo de Deus nos conduz por uma revelação das características que cada uma delas representam. Vejam, o nome de Ana significa graça, o nome Penina significa pedra preciosa ou joia. E o Espírito de Deus nos dá uma revelação muito grande aqui, baseado no significado do nome dessas duas mulheres, sendo que uma era a sofredora, a perseguida, a outra era a que perseguia, era a caluniadora. Então veja, Ana representa a graça, que é uma riqueza divina. Penina representa a joia, que é, no contexto da revelação, fala das riquezas da terra. Enquanto Ana representa a riqueza divina, Penina representa as riquezas da terra. Ana representa o amor e o favor de Deus para libertar e salvar os homens. Penina representa a soberba e a arrogância de Satanás, cujo propósito é apenas roubar, matar e destruir os homens. Ana representa o caráter da humildade, que está sempre pronta para servir e não gosta de ficar se aparecendo. Penina representa o caráter do egoísmo, que gosta de se aparecer e viver de aparência, gosta de ser melhor do que os outros, gosta de humilhar os outros, gosta apenas de ser servido e nunca está à disposição para servir. Isso é Penina. Ana representa aqueles que sofrem humilhações, perseguições, calúnias e acusações, mas que não cessam de buscar a Deus e viver na dependência da sua graça. Penina representa aqueles que gostam de humilhar os outros, que perseguem sem piedade, que inventam calúnias e gostam de suscitar acusações. Esses caíram da graça e lhes estão reservados os juízos da ira de Deus. Ainda sobre o contraste, a diferença entre Ana e Penina, vale aqui declinar o que disse John Riley, quando disse assim: oração e pecado nunca poderão viver juntos no mesmo coração. Ou a oração consumirá o pecado, ou o pecado vai engasgar a oração. Que nós temos aqui hoje, Penina ou Ana? Eu acredito que eu estou pregando para Ana aqui nessa noite. Ana passou um processo de angústia muito grande. Ana foi muito humilhada. Ana foi caluniada. Ana foi perseguida, e não foi perseguida fora de casa não, dentro de casa. Massacrada por Penina, só porque não gerava filhos. Penina se sentia a tal. No versículo 10, falando portanto da angustiada Ana, que apresenta diante de Deus a sua causa, no versículo 10 nós vamos perceber que com amargura de alma, Ana orou e chorou abundantemente.
É por isso que, olha, irmãos, chorar faz bem. Chorar faz bem. E melhor ainda quando o choro é na presença de Jesus. Ah, como as suas lágrimas têm um valor tremendo. As lágrimas que você tem derramado, todas elas estão contadas diante de Deus. O seu choro não tem sido em vão. Pode ter certeza absoluta disso. Jesus vai dizer em Mateus capítulo 5, versículo 4: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Jesus está mandando dizer assim por essa palavra: chora, pode chorar, porque eu sou o teu consolador. Você não precisa de mais nada, você precisa só de mim, diz o Senhor Jesus. Te sou eu suficiente. Jesus é suficiente para a tua alma. Jesus é suficiente para o teu corpo. Jesus é suficiente para teu espírito. Porque em Jesus você é mais do que vencedor. E em Jesus você é mais rico do que o próprio rico. Entendeu ou não entendeu? Porque com Jesus você alcança os céus. Com Jesus você vai além do horizonte. Com Jesus você brilha mais do que o sol. Com Jesus você brilha mais do que a estrela. Com Jesus você não vence apenas uma batalha, uma luta, uma perseguição aqui de alguém desconhecido ou até mesmo conhecido. Com Jesus você vai além. Com Jesus você vence um exército de demônios. Com Jesus você vai lá no trono da graça. Com Jesus você entra na sala. Com Jesus você fica na presença do Pai. Com Jesus você se assenta no colo do Pai. Com Jesus você chora sorrindo. Com Jesus você chora sorrindo. Você chora ali e sorri aqui. Você chora ali e levanta a mão agradecendo aqui. Você chora ali e aqui você diz muito obrigado, Jesus. Com Jesus você derrama lágrimas. Mas com Jesus você também colhe baldes de alegria e de felicidade por causa da presença do Espírito Santo que está sobre a nossa vida aqui nessa noite. Glória a Deus. Bem-aventurados que choram, porque nunca lhes faltará uma consolação. E se faltar consolação aqui na terra, os céus estão abertos. Glória a Deus. Glória a Deus. Salmos 34, verso 15 diz assim, verso 15, verso 17 e verso 18. Os olhos do Senhor, os olhos de quem? Vamos mudar aqui. No lugar de Senhor vamos colocar Jesus. 1, 2, 3. Os olhos de estão sobre. Vamos mudar aqui também. Pode ou não? Podemos mudar? Cadê os nossos estudiosos da Bíblia? Posso mudar ou não? Os olhos de quem? Então nós vamos trocar sobre os justos, nós vamos colocar sobre mim. Os olhos de estão sobre mim quem? Eu. Mas quando alguém fala, os olhos estão sobre, ele fala porque está sentindo esses olhos sobre. Ele não fala porque alguém falou. Ele está falando porque ele sente que ele está sendo olhado. Enquanto eu estou pregando, olha, eu estou sentindo um olhar tão poderoso sobre.
Faz o seguinte, estamos indo para o encerramento da mensagem, que pena. Se eu pudesse, eu voltaria esse horário só hoje. O que os irmãos acham da gente burlar esse relógio só hoje e voltar para 8h30? Porque a gente pode, dá para fazer isso. Mas, por favor, somente aqueles que estão vivos aqui nessa noite, feche os seus olhos por um momento. Porque você acabou de dizer que os olhos de Jesus estão sobre você. Não é possível que você falou isso da boca para fora. Se você falou é porque você está vendo ele te olhando. Aí o texto continua dizendo assim: os olhos de Jesus estão sobre mim, e os seus ouvidos, enquanto eu estou chorando, clamando, suplicando, os seus ouvidos estão bem atentos a cada uma das minhas palavras. Além de ele estar me observando atentamente, ele está com o ouvido bem pertinho da minha boca, ouvindo atentamente cada uma das minhas palavras. Mas pastor, eu não tenho tido força nem para abrir a boca. Você não abre a boca, mas a tua alma clama. E muito mais do que as palavras vindas da tua boca, dos teus lábios, Jesus ouve a voz da tua alma. Aí o verso 17 vai dizer: os justos clamam, ou seja, quem clama? Eu clamo. Diga comigo, eu clamo. E o Senhor me ouve. Eu tenho certeza que Ele está me ouvindo. Tem mesmo? Se você tem certeza que Ele está te ouvindo, então se prepare. Fortaleça os teus braços. Com muita fé e confiança, levante para Ele a sua mão direita, porque Ele põe na tua mão livramento nessa noite. E Ele diz ainda mais: não temas. Assim como eu fui com Ana, assim como eu honrei Ana na sua aflição, na sua angústia e nas suas humilhações, assim também eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Receba esta palavra. Receba esta palavra, Ana. Ana, levanta a tua cabeça. Levanta a tua cabeça, Ana, porque Penina pensa que está ganhando de você. Penina pensa que é melhor do que você. Penina pensa que você não vai dar em nada. Penina pensa que ela vai ser sempre a melhor, ela vai ser sempre a mais preferida, e você é a rejeitada, você é a humilhada, você é a desgraçada, Ana. Mas assim diz o Senhor teu Deus nessa noite: não te esqueça, Ana, que Penina, ela só brilha como uma joia, mas ela não tem graça. E você, Ana, pode não brilhar como uma joia, mas você tem graça. E a minha graça te é suficiente. Você pode não brilhar diante dos homens da terra, mas diante de mim você brilha. Olha o que Deus está mandando te dizer.
Meu Deus, que coisa gloriosa, que coisa linda aqui agora. Os céus se abriram. Papai está abrindo o coração dele para você nessa noite. E papai do céu manda te dizer: você pode não ter brilho para muita gente, mas diante de mim você brilha. Porque assim diz o Senhor teu Deus: eu te fiz maior do que as estrelas dos céus. Em você, minha serva, meu servo, eu coloquei o meu espírito, e o meu espírito é fogo, e um fogo mais brilhante do que o sol. Eu sou o Senhor teu Deus, portanto, pela minha graça, você brilha diante de mim. Quanto mais você é provada, quanto mais você é provada, mais aumenta o teu brilho. Quanto mais te humilham, quanto mais te caluniam, quanto mais mentem contra a tua vida, mais o teu brilho aumenta. Mais o teu brilho aumenta, e mais o meu amor por ti se cresce, mais o meu amor te envolve, mais eu me alegro contigo, diz o Senhor Deus. Se põe de pé, Ana. Se coloque de pé, Ana. Porque, Ana, Deus ouviu a tua oração, Ana. Isso é o sacerdote Eli falando para ela: Deus ouviu a tua oração, Ana. Penina não sabe nem o que vai acontecer na tua vida, Ana. Penina está se sentindo a tal, não é? Penina está se achando, não é? Penina fica por aí dizendo: olha, eu tenho, mas ó, Ana, coitada. Mas Ana, não olhes a aparência, Ana, das coisas, porque eu estou trabalhando, Ana. Sabe o que é interessante aqui, gente? Oh, aleluia. Oh, irmãos, olha que coisa gloriosa. Sabe o que é interessante? É que contudo, Ana, o Espírito de Deus está me dando uma sabedoria aqui agora, para ela fazer uma ilustração de Eucana, Ana e Penina. No capítulo 25 de Mateus, Jesus vai falar sobre as 10. No capítulo 25 de Mateus, Jesus vai falar sobre as 10 virgens, representando, portanto, duas igrejas dentro de uma. Duas igrejas dentro de uma, a que sobe e a que fica. Jesus deixou isso muito bem claro, na maioria das vezes. Na parábola das 10 virgens, 5 entraram e 5 ficaram fora. Quem é que entra? Ana entra. Quem é que fica de fora? Penina. No final das contas, quem é que faz a festa? É Ana. E Penina fica do lado de fora só assistindo. Quem é que ficou a vida toda atribulando quem? Penina ficou perseguindo Ana. E Ana sofrendo, chorando, amargurada, triste, angustiada, humilhada, caluniada. Mas aí entra em cena Eucana. Quem é Eucana? É o marido das duas. Quem é o marido da igreja? Quem é o marido da igreja? Jesus. Jesus ama quem? Jesus ama mais Ana ou Penina? Porque Penina representa a igreja infiel e Ana representa a igreja fiel. Jesus ama mais quem? Ana ou Penina? Penina representa a igreja infiel. Penina pode até ter muitos filhos, mas o amor verdadeiro de Eucana está para Ana.
Penina pode ser uma joia, mas Eucana, quando olha para Ana, ele vê graça em Ana. Quando Eucana olha para Penina, vê nela só aparência, não vê essência em Penina, porque Penina é uma mulher de mau caráter. Mas quando Eucana olha para Ana, Eucana vê graça em Ana, vê beleza interior em Ana. Portanto, Eucana ama Ana, e com Eucana Ana tem tudo. Pode não ter filho, mas com Eucana Ana tem tudo. Eucana vai dizer para Ana assim: Ana, não te sou eu melhor, muito mais melhor do que muitos filhos, Ana. Eu te amo, Ana. Como quem diz assim, é Jesus dizendo para você: eu te sou suficiente. Só que tem um porém: para saber que eu sou Deus na tua vida, para saber que eu honro aqueles que me honram, para saber que eu respondo a oração dos que me clamam, para saber que eu recompenso aqueles que confiam na minha palavra. Ana, se prepara, porque eu vou te dar filhos. Eu vou fazer uma grande surpresa na tua vida, Ana. E Penina, quando vê, ela vai ter que se calar. Ela vai ficar envergonhada. Porque uma coisa você já tem, Ana: você não tem filhos, e é humilhada por isso, mas tem o meu amor. Mas quando eu entrar na tua vida, quando eu entrar com providência na tua causa e responder a tua oração, você vai ter o meu amor, você vai ter a minha presença, você vai ter a minha paixão, e ainda vai ter a minha prosperidade na tua vida, a minha riqueza na tua vida. Assim diz o Senhor. Em nome de Jesus, receba a palavra de Deus. A oração de Ana foi respondida hoje nessa noite. Ó Deus eterno, Senhor dos céus e da terra, Deus de Ana, Deus que escuta a alma aflita, Senhor que dos céus escuta o clamor daqueles que te clamam com um coração quebrantado. Confirma tudo quanto foi profetizado por meio da revelação do teu Espírito Santo, através da exposição da tua palavra aqui nesta noite. Visita a alma desta tua filha, deste teu filho. Assim como o Senhor respondeu a Ana, confirma também a resposta, Senhor, da oração dessa igreja aqui nessa noite. Confirma sobre este teu povo a tua bênção. Aleluia. Saia daqui honrada, Ana. Saia daqui, Ana, exaltada, abençoada. Que o teu Deus te conceda segundo a tua petição, Ana. Vai em paz. Vai em paz, e que o Senhor seja contigo. Quantos podem dizer amém? Mais uma vez, amém. Que o grande amor do Deus eterno e Pai Todo-Poderoso, a maravilhosa graça do nosso Salvador Jesus Cristo, as perenes consolações do Espírito Santo estejam sobre a tua vida, na tua vida, por tua vida e através da tua vida para sempre. Quem recebe com fé, diga amém. Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus.